Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que está escrito na palavra de Deus no livro de Levítico, capítulo 5, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa má ou boa, seja o que for que alguém pronuncie de forma precipitada, com juramento, e ele não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, culpado será numa destas coisas. Levítico capítulo 5, versículo 4. Quanto ensinamento nós temos aqui. Dele já saíram muitas interpretações. É que nesse versículo você vê duas vezes a palavra de forma precipitada. Então, vamos voltar um pouquinho para ver o que é um juramento. Segundo o que está escrito no dicionário, é um apelo feito para Deus como prova de que aquilo que se está falando, prometendo, é verdade. É como se você estivesse reforçando o caráter daquela promessa. E violar um juramento é uma coisa que é considerada como ofender a Deus. É tão sério quando uma pessoa fala, eu juro por Deus, ele está colocando Deus numa situação. Mas isso só ocorre porque ou você não tem uma palavra tão firme ou positiva que você precise do aval de Deus em cima daquilo que você está falando, ou então as pessoas só conseguem entender quando for chamado algo superior a gente mesmo. A minha palavra, nesse caso, então, ela não está bastando. E eu preciso, de uma forma mais enfática, colocar Deus nessa situação. Infelizmente, eu já vi muitos cristãos falando, juro por Deus. Como assim? Jesus condenou. Eu não estou falando agora só de Velho Testamento, eu estou falando já do Novo. Jesus condenou o uso dos juramentos, mesmo sendo feito com as melhores das intenções. Ele diz assim, olha, vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, não façam juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Isso ele estava falando com os intérpretes da lei, para os teólogos daquela época, e ele então agora ele fala o seguinte, eu porém lhes digo, não jurem de modo algum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer nada com que um só fio fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Você está lendo essa passagem justamente no livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 33 ao 37. Não jurem por nada, não jurem nunca, não jurem de modo algum. Só nos é permitido quando então você está fazendo um juramento que é um judicial. Você está diante da lei, você está sendo chamado para falar diante de um júri, aí sim, aí você pode, muitas vezes eles colocam a mão sobre a Bíblia e perguntam para você se você jura dizer toda a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Neste ponto, por causa dos homens, você então pode jurar. Mas jurar está representando que você precisa provar algo para alguém. A tua própria palavra não basta. Aquilo ali não tem nenhum valor. Alguém não está confiando no que você está dizendo. A pessoa não está acreditando no que você está dizendo. Mas isso não pode ser dessa maneira. Nós temos que entender que quando nós abrimos a nossa boca, nós só podemos falar a verdade, nada mais do que a verdade. A tua e a minha palavra tem que ser sempre a mesma. Nós não podemos acrescentar, nós não podemos diminuir. Tem que ser sim, sim, não, não. Deixa eu contar para vocês uma experiência que eu tive. Na época nós estávamos morando em Santos e nós fomos fazer um passeio. Naquele final de semana foi alugado um barco e ali nós estávamos em vários casais. Só tinham adultos, não tinham crianças. E de repente nós chegamos perto de uma ilha linda, maravilhosa, tinha uma cachoeira caindo e de dentro do barco um rapaz que estava lá, ele resolveu pular ao invés de esperar o bote nos levar a todos até a ilha. Ele pulou e atrás dele pulou meu marido.
E qual não foi a minha surpresa? Todo mundo dentro do barco brincando, rindo, só que o tempo estava meio nublado, não era um dia muito tranquilo, não era um sol maravilhoso. E de repente eu começo a ouvir o meu marido falando: socorro, socorro. O pessoal caiu na risada. Que lá, o Caio tá brincando, tá querendo chamar atenção. Na hora eu parei e falei assim: meu marido não brinca com essas coisas. Se ele está chamando, tem alguma coisa acontecendo. Imediatamente, do nada, eu não sabia disso. A esposa dele, do rapaz que tinha pulado em primeiro lugar, ela era uma nadadora profissional. Imediatamente ela pulou no mar e foi até onde o Caio estava, achando que ele estava precisando de socorro. Mas quando ela chegou perto, ele falou: não sou eu, é o teu marido. Ela desviou e foi até ele e conseguiu salvá-lo. Ele estava morrendo. Quando o Caio viu que ele já não estava conseguindo ficar em pé, as ondas estavam muito bravas. Quando o Caio percebeu, ele começou a gritar socorro, porque ele não tinha força, também para ele, nem para o próprio rapaz. E ela então conseguiu levá-lo, colocando da maneira correta, tirando daquelas águas para todo lado, e até que a gente chegasse na praia com o barquinho, como todo mundo deveria ter sido feito. Aquilo me trouxe uma lição muito importante. É muito sério você confiar numa pessoa. Deus é um Deus de verdade. Ele não gosta de meia palavras. Ele não gosta que você acrescente nada. Ele quer que você fale como está escrito na Bíblia. A tua palavra seja sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Você tem que estar na verdade, você serve um Deus de verdade, não brinque, não brinque. Inclusive, você tem que pensar nisso quando você fala com relação à educação dos seus filhos. Os seus filhos têm que saber que quando você está dizendo pode, pode. Se você falar não faça, não mude depois de opinião. Não, se você fizer isso eu te deixo. Para que isso? Ou pode ou não pode. Você tem que ser exatamente aquilo que você está dizendo. As pessoas vão entender que na hora que você falar não é brincadeira. Na hora que você disser não pode, tem que ter um motivo para isso. Não, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você vai conseguir, eu vou fazer. Não é assim. Pode ou não pode? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque vai ser mais fácil depois ele poder obedecer a Deus. Vai ser mais fácil depois ele caminhar na certeza de que se está escrito, vou cumprir. Se está mandando, se o papai do céu falou que é para falar, assim como o papai da terra, eu vou obedecer. Sério isso não? A gente que é pai, a gente que é avó, a nossa palavra tem que ser exatamente muito poderosa. E é isso que eu quero orar com você nessa manhã. Quando você está lendo o Levítico, você vai ver lá na frente o próprio Jesus reforçando aquilo que ele já tinha dito no Velho Testamento. Não jure de forma alguma, de forma precipitada, não abra a boca, não modifique, tenha uma opinião e mantenha aquela opinião. Vamos orar? Pai amado e querido, eu te louvo. Eu te louvo porque a tua palavra é riquíssima, a tua palavra nos ensina, Senhor. A tua palavra nos mostra naquilo que estamos errando, naquilo que é certo, naquilo que nós devemos fazer, porque o Senhor nos ama, o Senhor sabe o que é melhor. E o mais lindo de tudo, Pai, é que se está escrito isso, nós não podemos abrir brecha para o inimigo, que é o pai da mentira, que é aquele que nos conduz ao engano. Nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos ser reais com o Senhor e com as pessoas também. Nós temos que ser quem nós somos e não ter personalidades diferentes, ficar fazendo uma imagem que é fake. Senhor, nós somos o que nós somos por causa da tua graça. Nós precisamos exalar quem tu és em nós e através de nós. Então, Pai, nos ajuda da maneira correta a usar os nossos lábios para fazer e falar apenas aquilo que é verdade, porque somos filhos de Deus e o nosso Deus é o único Deus, o Deus verdadeiro. Queridos, fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
E que Deus te dê graça para que todas as vezes que você abrir a sua boca, a sua palavra seja sempre agradável, sempre verdadeira, sempre incentivando as pessoas a buscarem, a serem aquilo que elas realmente são. Amém? Fica com Deus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.